Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai fazer aquela dobradinha que a gente adora, mitologia e arte. Hoje vai ser mitologia na obra de Tiziano. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te mostrar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Vamos então para a nossa dobradinha de hoje, falar de mitologia na obra de Tiziano. E por que que Tiziano, gente, é uma pessoa tão importante dentro da história da arte, né? Tiziano, ele é um pintor do final da Renascença. Ele vai ser conhecido como um grande pintor na República de Veneza. A gente considera o grande centro, o grande foco do Renascimento, Florença com os Médici, né? Só que quando a gente vai ver Veneza, Veneza se torna também um grande centro. Por quê? É uma cidade muito rica, com o seu porto, onde entra tudo ali que vem dos outros lugares do mundo, vai entrar por Veneza. Isso torna a cidade extremamente interessante de diversas formas. E o pai de Tiziano pega ele e o irmão dele, eles saem da sua cidade ali do interior e vão ser educados em Veneza. A ideia era que eles continuassem ali o negócio da família, que era uma família ali de posses e tudo, só que quando eles chegam em Veneza, eles são levados por eles ficam estonteados, né? Com tantas possibilidades que aquela cidade dava para eles. Não sei, talvez aí como uma Nova York, no Brasil como São Paulo, né? Onde todas as coisas estão lá, onde tudo acontece, justamente por causa dessa questão do porto e do comércio. Pessoas com muito dinheiro. E veja só que interessante, que não podiam fazer afrescos nas suas casas. Olha só, como é que Veneza vai incentivar a pintura? Com a pintura a óleo, pintura em telas, que a gente sabe que durante a Renascença, a Alta Renascença, isso não era comum. Em geral, eles pintavam as paredes das casas, os famosos afrescos. Mas em Veneza não dava para fazer isso porque a gente sabe que ela está toda em cima da água, uma umidade louca. Qualquer afresco que você tentasse fazer, o gesso caía, enfim, eles vão para tinta óleo, que são os quadros, né? E Tiziano vai ter contato, então, com essa técnica, vai se mostrar uma pessoa extremamente habilidosa. Ele não começa na maior escola de Veneza, mas depois ele é descoberto, digamos assim, e levado então para a grande escola de pintura, e lá ele vai desenvolver a sua carreira. E é interessante a gente pensar em Tiziano como sendo uma pessoa que está numa transição ali já no final da Renascença e começando a próxima escola, que vai ser o maneirismo, influenciando o barroco ali na frente e tal. E o que é interessante dentro da obra de Tiziano? Porque ele pinta mitologia e ele fica conhecido mais ou menos como um marco. É tipo assim, galera, vamos copiar Tiziano, vamos fazer pintura mitológica daqui para frente do jeito que ele faz. Então ele é um marco nesse tipo de tema, inclusive, que são as pinturas com temas míticos, temas mitológicos, ok? Então tá aqui, ele nasce em 1473 e falece em 1576, vítima da peste, né? Ele perdeu a esposa antes, né? Na primeira leva, digamos assim, ele perdeu a esposa, depois ele e o filho falecem também numa dessas pestes, né? Da peste negra. E também um dos seus grandes amigos, que pintou, fez muitas pinturas em parceria com ele. Inclusive, algumas que eu vou mostrar, a gente fala que é Tiziano, mas é em parceria com esse grande amigo que também morre por conta da peste, tá? Então, como é que a gente vai ver aqui Tiziano? A gente olha para a obra dele, então, com esses olhos de referência da pintura mítica, e eu vou começar com esse quadro que eu simplesmente adoro, que é Baco e Ariadne. Olha só que coisa bonita aqui que a gente tem, né? A gente tem muitos elementos para conversar nesse quadro. O primeiro deles é o tema, né? Qual é o tema? É quando Baco se apaixona por Ariadne. E quem é Ariadne? Você lembra de Teseu e Minotauro, não lembra? Se você não lembra, a gente tem um vídeo aqui que fala sobre Teseu e Minotauro.
O que muita gente não sabe é que a Ariadne, depois, né, que ela ajuda, Teseu mata o Minotauro e tal, eles saem, Teseu abandona a Ariadne em uma ilha e vai-se embora, né? E aqui nesse quadro a gente está vendo justamente uma alusão a isso. Está vendo que a Ariadne está com a mão para frente ali? Não posso pôr a mão muito para frente não, senão vai tirar o foco aqui. Ela está com a mão para frente, né? E se você olhar lá no fundinho tem um navio. É como se ela estivesse olhando o navio que está partindo. Quem é este navio? Ele leva Teseu, que abandonou ela nessa ilha. E veja como a figura de Ariadne é interessante, né? Ela é toda uma torção, né? É quase um vento ali que bate, que está sendo bem destacado na roupa, nesse fio vermelho que ela está usando, né? A gente vê bem como se batesse um vento nessa roupa. E ela ali como se estivesse indo atrás. Meu Deus, Teseu me esqueceu, volta aqui, né? Como se ela estivesse indo para lá. E nesse momento, qual é a cena que Tiziano está pintando? É o momento que Baco olha para Ariadne, né? Pela primeira vez, Ariadne olha para ele e os dois se apaixonam perdidamente. Baco olha assim e fala: esse Teseu não sabe de nada, olha só o que ele está perdendo aqui, que mulher maravilhosa. E ele acaba se apaixonando por Ariadne, ela por ele, e ele promete fazer dela, né, uma constelação. Então, se você ir jogá-la no céu, né, essa parte do mito está na pintura, se você olhar lá em cima, está vendo que tem a nuvem lá em cima, tem aquelas estrelas, é a constelação que Baco criou, né, justamente em homenagem a Ariadne. E a gente vê também nessa pintura Tiziano mostrando o cortejo de Baco. A gente sabe que Baco é associado ao vinho, erroneamente associado a coisas desregradas, que são mais ali de uma decadência cultural, mas de início o tal do vinho, né, que Baco teria era um vinho como se fosse uma bebida dos deuses, né? E essa bebida era capaz de trazer o divino dentro das pessoas. E esse divino, então, se conecta com toda a natureza que está representada aqui nesse cortejo feito por Tiziano. Ali na frente a gente vê a carruagem sendo levada por dois guepardos, né? Ali Baco normalmente são dois leopardos que se olham, né? Como se eles também estivessem ali, né? Se conhecendo, se apaixonando. A gente tem os sátiros, as ninfas que estão dançando, que estão se movimentando, e essa figura que você vê aí, né, um pouquinho assustadora, eu diria, com essas serpentes enroladas no corpo dele, é uma referência que Tiziano faz a uma escultura da Grécia Antiga, que fala de Laocoonte, lá na Guerra de Troia, quando ele vai avisar do perigo do cavalo de Troia, ele é envolto ali por serpentes e acaba morrendo, né? Então aqui ele faz uma referência pela torção do dorso e pelas serpentes enroladas. A obra é maravilhosa, como vocês podem ver, a figura central é Baco, ele está bem no centro ali, ele está se movimentando, está vendo como a roupa dele faz esse esvoaçar, né, digamos assim. E ele está se movimentando em direção à Ariadne, então. Se você olhar o rosto dele, é um rosto altamente apaixonado, tipo, é fantástico. Ele olha assim, é como se ele estivesse vendo a beleza em si, justamente na sua amada Ariadne. E aí Baco, então, leva a Ariadne, né, e torna ela sua esposa. Olha só, então a Ariadne de início estava muito chateada com Teseu, e no final ela se deu muito bem, virou a esposa do deus e foi amada profundamente. Isso é interessante, porque Teseu abandona a alma, né, que é a Ariadne, mas a alma nesse momento se junta ao espírito, porque ela não pode fazer isso, se junta ao Deus, né? Por quê? Porque ela não pode fazer isso se ela estiver atrelada à matéria, né? Por isso que a Teseu larga, mas ela agora é livre para se unir à divindade. Belíssima obra, né? Tem diversos elementos aqui, se você for ver a luz, né? A luz vem mais ali das nuvens, ali do mar embaixo, e as coisas vão ficando mais escuras, e essa luz bate bem no rosto dos dois, tanto de Ariadne quanto de Baco.
Tá aí então essa obra maravilhosa de Tiziano para começar a nossa festa, ok? A próxima obra que a gente vai ver de Tiziano é O Rapto de Europa. Está aqui Europa sendo raptada por um touro. Aqui um detalhe interessante, essa obra depois ela é copiada por Rubens, né? Rubens vai ser uma referência depois, né? E essa cópia que os artistas faziam uns dos outros mostra muito sobre a inspiração que um artista tem no outro. Então, se você tiver curiosidade de procurar, você vai ver que O Rapto de Europa de Rubens é idêntico ao de Tiziano, certo? Que é uma espécie de uma homenagem que ele faz a esse grande mestre da pintura que é Tiziano, tá? Então aqui a gente vê uma cena mitológica que é justamente Zeus transformado em touro, né? Foi raptar Europa. Europa estava pastoreando, né? Junto com as suas outras amigas pastoras, estava ali pastoreando todo o rebanho. E quando ela vê um touro branco maravilhoso e se aproxima dele, e ele é muito dócil, né? O touro, e ele deixa que ela monte nele, ela fica assim, ele fala na obra, fala assim, da mesma forma que Europa se distingue pela beleza entre as suas amigas, aquele touro branco, maravilhoso e perfeito, também se distingue dentro do rebanho, né? Então ela se aproxima desse touro, ele permite que ela sente nas costas dele, e aos poucos vai se fazendo de manso e tal, e em determinado momento começa a ir para a água e vai levar a Europa para a ilha de Creta, né, justamente. E aí ela vai ficar, então, raptada por Zeus, que a gente sabe que tem diversos filhos e que assume diversas formas, né? A gente tem aí Leda e o Cisne, que é até uma sequência, né, que fala de Leda e o Cisne e os filhos dela. A gente aqui vai ver mais uma, né, que ele se transforma numa chuva de ouro. Enfim, Zeus está sempre assumindo essas diversas formas. E aqui ele é esse touro branco. Você vê que na obra, o touro está entrando na água, aqui embaixo a gente tem dois peixes, né? Em cima de um deles tem uma espécie de um cupido. Ali em cima tem dois cupidos que eles não estão com a flecha, eles não estão soltando, que é tipo assim, Zeus já conseguiu o que queria, né? Ele já raptou a Europa, a gente não precisa trabalhar mais não. E lá atrás, então, estão as amigas, né, que também estavam pastorando, e alguns animais. Então a gente vê como a luz, como embaixo a obra é escura, né, e em cima ali onde estão os anjinhos é de onde vem a luz. E a luz, então, pega os anjinhos e pega o corpo de Europa. Olha só, que belíssima obra que a gente tem aqui, ok? Nossa próxima obra, então, é uma outra sedução de Zeus que o Tiziano vai pintar de duas formas distintas. Aqui é interessante porque é a mesma história, só que ele pinta de duas formas. Aqui a história fala de Danae, que ela é filha do rei, peraí que eu vou pegar o nome dele aqui, que é um nome feio para chuchu, rei Acrísio, o rei Acrísio. Rei Acrísio quer ter um filho, e ele só tem Danae, né? Ele não tem filhos para continuar, né? Um filho homem. E o oráculo fala para ele assim, ó, você não vai ter um filho homem, mas você vai ter um neto, e esse neto vai matar você. Os oráculos adoram fazer isso. Aí, o que ele resolve fazer? Ele pega a filha para evitar que ela tenha um filho, constrói uma imensa torre e coloca ela lá em cima sozinha. Ele fala, quero ver, né? Coloca uma criada, os guardas ali na porta para ela não sair. E ela, então, vai morrer lá, vai ser alimentada e tudo, mas não vai ter condições de se casar e de ter seus filhos. Só que Zeus, né? Zeus olha para ela, né? Percebe a beleza dela, da princesa, e resolve seduzi-la. Só que como é que ele vai entrar lá, né? E ele já tinha assumido um monte de formas, touro, como a gente viu, né? Para a Europa, um cisne para a Leda. Ele fala, agora o que eu vou inventar?
E ele inventa então se transformar numa chuva de ouro, uma chuva de ouro. Essa chuva de ouro vai chegando e ela vai entrando ali pelas paredes, né? E quando Danae vê, ela está dormindo, adormecida, e ela começa meio sonha, começa a perceber uma chuva dourada em cima dela. E essa chuva dourada, então, é Zeus, que vai justamente conceber um filho com ela. Que filho é esse? Perseu. Lembra que os heróis, gente, eles são normalmente filhos de deuses com humanos, né? E Zeus tem vários, deu à luz não, né? Concebeu com humanos diversos heróis. Aqui, inclusive, Perseu, ok? Que vai matar o pai por acidente. Então, realmente, a coisa se concretiza. Agora, perceba essas duas pinturas, o mesmo assunto, o mesmo pintor, mas em momentos distintos. Você está vendo como ele é parecido, mas nem tanto. É aquele famoso igualzinho que nem, só que diferente, né? Um tem o Cupido, tá vendo o Cupido ali do lado? E o outro tem o que seria a criada. Porque o pai dela, o rei, quando descobre que ela está grávida, ela fala, foi a criada ou então os guardas, né, que permitiram que entrasse alguém aqui. E ele mata todo mundo. Então aqui ele está em uma delas, né? Ele está mostrando como se fosse a criada, cuidando dela, né, para que não aconteça nada, tentando protegê-la. E no outro, ele fez a interpretação ali de um cupido, né, justamente símbolo do amor. O amor de Zeus, justamente por Danae, né, acontecendo, sendo concebido nesse momento. Então você vê que o mesmo artista, em momentos distintos, né, ele faz a mesma obra, só que com algumas características distintas, como nessas duas que a gente consegue perceber, ok? Nossa próxima obra, então, só um detalhe, eu particularmente prefiro a do Anjinho. Eu acho a do Cupido aqui, eu acho ela mais alegre, né? A outra é até mais conhecida, mas você vê que a Dana, ela tá mais pálida, né? É uma obra mais taciturna, assim. Nossa próxima obra, então, é chamada As Três Idades do Homem. E que idades são essas? Né? São as três idades. A primeira você vê os anjinhos, né? O bebê, a infância. Depois o casal aqui, que é a vida adulta. E lá no fundo a velhice, né? Que você tem um ancião aqui segurando duas caveiras, que representando justamente a terceira idade. Então são as três idades do homem: infância, maturidade e velhice. E é interessante porque se você perceber a composição, os anjinhos, eles estão como que começando, né? Eles são o início dessa vida, eles estão perto dessa árvore que é meio um toco, né? Aí depois o homem já maduro, ele está num local cheio de folhagens, né? E veja que ele se mistura com a folhagem como se fosse uma coisa mais material, né? Mais materialista, e essa mulher clara, né? Tá vendo como ela é muito mais clara do que ele, né? Como se fosse um contato ali dessa alma com ele na vida adulta. E depois lá no fim a gente tem a velhice, ele com a barba. E você repara que a obra é dividida em duas, bem ao meio, né? Você tem como uma sombra aí no meio, onde de um lado é a vida adulta, onde a gente passa mais tempo, né? Realizando as coisas, fazendo as coisas, e depois do outro lado a infância e a velhice. Então o quadro está dividido em dois, né? Se você ver bem no meio é como se fosse uma sombra pegando aí os morros, né? Um lado mais escuro e um lado mais claro. Belo, né? A nossa próxima obra também fala de três, só que aqui é chamada a virtude da prudência, né? Tiziano coloca o seu autorretrato aqui como sendo o do passado, que está olhando para trás, né? Que é a sabedoria, o conhecimento do passado. No centro, acredita-se que seja o filho dele, né? Aqui como presente. E depois um outro parente dele mais jovem, né, olhando para o futuro. Se você olhar em cima da cabeça de cada um, tem uma frase, né, que vai falar justamente sobre aprender com o passado,
agir, né, com prudência no presente para não se arrepender no futuro. E aqui também são 3 idades, são 3 momentos, né? Passado, presente e futuro. Esse trino que constrói a vida humana, tanto nas 3 idades aqui, como nos 3 tempos. Então, a gente tem passado, presente e futuro. Quando você considera esses 3, aí sim você tem a prudência, que é o nome da obra aqui de Tiziano. E embaixo eu tenho 3 animais, e os 3 representam também passado, presente e futuro. E é interessante porque esses 3 animais, que é o passado com o lobo, o presente com o leão e o futuro com o cão, né, com o cachorro, é utilizado em diversos momentos, em diversas pinturas ali da Renascença. Se você for ver, às vezes, Cérbero, né, o cachorro que cuida ali da entrada do inferno, ele também é representado com 3 cabeças, de lobo, de leão e de cão, de cachorro, tá? O lobo, então, devora o passado, né? O lobo tem mais essa coisa de comer, né? Assimilar as coisas, então ele absorve, come o passado. O leão é a força que age no presente, que realiza no presente. E o cão é o futuro, né? O cão como uma fidelidade, como algo que caça, né? Que não que busca coisas no futuro. Essa fidelidade que ele tem com o ser humano representa muito dessa esperança do futuro que o cachorro pode representar aqui, tá? Então aqui essa obra do Tiziano também falando de 3. Então, gente, essas são as obras que eu escolhi para conversar com vocês hoje, né? Eu acho que a gente vai precisar fazer uma outra de Tiziano, porque ainda tem muita coisa bacana. Então, aguarde que em breve a gente faz um segundo vídeo sobre a mitologia na obra de Tiziano, ok? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.